Olá, amigos da Rádio da Terra, 21 horas, estamos aqui neste momento ao vivo com cada um de vocês. Boa noite a todos, espero que possamos aí ter um programa diferenciado com esse tema, né? Tem esse tema que eu propus hoje para a gente iniciar, é sonhos. Antes de começar, gostaria que vocês dessem um toque aí, se estão ouvindo tudo bem, se está tudo ok no áudio aí com vocês, como é que foi a semana, como é que foi o final de semana, alguma novidade? Conta aí pra gente, que eu vou lendo aqui, deixa eu ver quem está hoje no nosso chat, vamos ver quem está presente aqui. Sempre que possível eu gosto de falar o nome de vocês e dar uma boa noite, né? Uma boa noite nada mais gostoso que uma boa noite de verdade, presencial, então vamos lá. Temos aqui neste momento no chat a Elaine, a Rosângela, Joanilson, Benedita, Vânia, Alain, Carlos, Maria, Mônica, Almir, Vera, Davis, Marcos, Antônio, Silvio, Rosa, Ronaldo, Luiz, Fernando, Ramon, Simone, Alencar, Eliane, Thalita. Boa noite a cada um de vocês, sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa Rádio da Terra, um lugar em que você pode conversar, pode trazer seus assuntos, seus temas. Hoje eu sugeri o tema sonho, inclusive vou propor algo para vocês que é muito legal relacionado ao sonho. Muita gente me cobra, né, para falar sobre sonho, desdobramento astral, viagem astral, e eu sempre comento brevemente, mas de acordo com alguns acontecimentos, eu resolvi trazer esse tema um pouquinho mais sério, um pouquinho mais forte aí pra gente. Espero que cada um de vocês curtam esse tema e que a gente possa conversar verdadeiramente sobre isso, tá ok? Então, já vamos dar início aqui à nossa noite. Eu não li nada do que vocês escreveram no chat ainda. Hoje o dia foi meio corrido, quer dizer, quase sempre é corrido, né? Eu chego aqui em cima da hora. Então eu agradeço a presença de cada um de vocês. Thalita Sakamoto, grande tatuadora essa moça, chique, tudo de bom para você. E vamos que vamos conversar sobre esse tema. E a primeira pergunta que eu quero falar para vocês, deixar eu fazer aqui, é a seguinte. Veja bem, existe sonho que a gente acorda e acha que realmente era verdade, né? Existe aquele sonho que você só vê que estava sonhando depois que acorda. Então a minha pergunta é, agora, neste momento, você está sonhando ou neste momento você está acordado? Como você pode diferenciar se daqui a 5 minutos você não vai acordar e falar, nossa, eu estava sonhando que estava ouvindo a Rádio da Terra conversando sobre sonho? Quem pode provar que isto não é um sonho? Enquanto vocês pensam sobre isso, eu vou deixar aqui tocando um pouquinho da música. Já baixei aqui, estava alta a música, né? Desculpa, que o retorno estava baixo aqui. Então eu vou deixar essa pergunta para vocês. Vocês ouviram a pergunta? Como você pode provar que agora não é um sonho? Ou será que é um sonho? Para quem já é ouvinte da Rádio da Terra desde o início, sabe da resposta, né? Já sabe da resposta. Então, não responda. Vamos deixar os nossos amigos que estão chegando aí, os novos amigos da Rádio da Terra, pensar um pouquinho. Será que estamos sonhando ou estamos acordados? Então eu quero primeiro, gostaria muito da participação sua. Se alguém até quiser falar algum sonho que teve, aí eu vou pedir para você me dar um toque, tá? Me dá um toque, pode falar aqui mesmo no nosso chat. Eu vou deixar o meu Hangout ligado aqui, tá? Lá no Gmail. Se alguém quiser falar, dar o depoimento de algum sonho, um sonho realmente muito significativo, tá? Não é qualquer sonho, tá? Vamos colocar assim, um sonho muito significativo. Se você quiser compartilhar e falar esse sonho aqui na Rádio da Terra, você pode me chamar no Hangout nesse momento que nós vamos conversar sobre isso, tá? Obviamente estou falando de sonhos
mais significativos no sentido amplo, porque todo sonho é significativo, né? Todo sonho tem uma significância para você, mas existem aqueles que são além, né? Que vão mais além do que simplesmente algo pessoal, pode até abranger algo coletivo, e é justamente isso que nós estamos nesse momento comentando. Eu quero começar dando um exemplo, que é o seguinte. Enquanto isso, vocês digitam aí, tá? Digitam as perguntas relativas a sonhos. Depois a gente passa para o geral, tá? O vale tudo, que é realmente sobre todos os temas. Um outro detalhe é que o nosso programa tem 1 hora de duração, tá? Sempre eu coloco 1 hora, mas a gente vai indo até 10h30, 11 horas, mas eu preciso deixar 1 hora de duração devido a outras atividades que eu tenho aqui para resolver, então sempre vai ser das 9 até as 10, 10h30 no máximo, tá bom? Tudo vai ser de acordo aí com a noite e as questões também, mas o limite normalmente vai ser 1 hora, então vamos focar esse tema aqui hoje. Veja bem, vou contar uma história para vocês de um médico. Esse médico fumante, inveterado, daqueles que realmente um cigarro atrás do outro, e chegou no ponto que muitos fumantes chegam, de um dia tossir, e na tosse ele vê o lenço vermelho de sangue. Nessa hora ele ficou preocupado, obviamente, né? Que é aqueles fumantes que não conseguem parar de jeito nenhum. Então, lá estava ele vendo esse lenço cheio de sangue. Ele começou a ficar com raiva, mas com muita, muita raiva dele. Ele ficou de uma forma que ele começava a se questionar. A situação dele, quando viu o lenço cheio de sangue, ele começou a se questionar: por que eu não parei em tempo? Eu tive oportunidade, eu vi o que acontece, eu sou médico, eu vejo o que acontece com as pessoas, e eu me deixei levar. Eu fui mais fraco, eu não consegui. E a revolta dele foi tão grande, foi tão intensa, que na hora que ele estava quase desesperado, gritando, urrando, sem saber o que fazer, ele acordou. Ou seja, ele sonhou. Só que ele só sentiu que era um sonho depois que ele acordou. Só que ele trouxe do sonho todo aquele sentimento que ele teve, porque ele não estava nesse ponto ainda, verdadeiramente, de tossir e sair sangue. Foi um sonho. Porém, ele fumava realmente muito. O sonho adiantou para ele um futuro. O sonho adiantou para ele uma sensação do que ele iria passar. E ele acordou com aquela sensação terrível de morte, de sentimento de culpa, de arrependimento, que foi a partir daí que ele nunca mais fumou. Então hoje ele dá depoimentos, inclusive em palestras, é um médico norte-americano, de que o sonho o curou. Olha só a importância de um sonho. O sonho o curou. O sonho adiantou para ele um quadro que ele ainda não tinha chegado. Mas ele veio com toda a sensação de como ele tivesse realmente vivido aquilo. Será que ele viveu ou não viveu? Para ser tão forte a ponto de verdadeiramente ele decidir parar de fumar. Intrigante isso, né? Não é intrigante? Então, eu quero que você aí no chat me diga. Você já teve algum sonho que foi dessa significância? Algo que marcou muito você? Algo que aconteceu, você sonhou e aconteceu? Ou uma lembrança do passado? O que é o sonho para você? O que significa o sonho para você? Coloca isso no chat que nós vamos conversando sobre isso, tá? Vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. E aqui que a Benê colocou, faz pouco tempo ela teve um sonho que mostrava vários indícios que a vida dela atual não era real, era um sonho. E era uma realidade invertida, né? Isso é comum, muitas pessoas às vezes têm essa sensação. Por que você acha, Benê, que você teve essa sensação? Escreve aí pra gente que eu vou comentando no decorrer do programa, tá?
O Alan colocou aqui que ontem pensei estar sob efeito de um sonho, pois ao observar ao meu redor vi coisas estranhas e achei tratar-se de um sonho. Mas o que, Alan? O que você achou estranho? Né? Por que você achou tratar-se de um sonho? Ou era um sonho? Ou não era um sonho? Coloca aí pra gente, coloca mais detalhes pra gente conversando sobre isso, porque o sonho tem um significado diretamente ligado com o nosso inconsciente. Os grandes psicólogos já estudavam isso. Inclusive agora há pouco entrou uma amiga minha querida psicóloga que está aqui no chat, a Karen Soares. Boa noite, Karen. Boa noite, Sam, né? As pessoas que entraram depois, Juteba, Érica Nash, Silvia. E se alguém entrou depois que eu não li, me desculpa. A Simone, nossa querida Simone também está aí, mas eu acho que eu já tinha falado com ela, né? Então boa noite a vocês que estão chegando agora. Coloca aí, Ana, mais detalhes sobre esse sonho para saber diferenciar o porquê que você achou que estava sonhando. O Ivandélio, em uma das entrevistas, disse que os sonhos são representações holográficas de tudo que se passa com a nossa mente. É o Silvio Marques colocando a colaboração dele, né? Bem legal. Vamos lá. Tive um sonho bem diferente de todos os outros sonhos que já tive na semana passada. Espero entender melhor hoje. Então, Ronaldo, aí é difícil poder te dar uma opinião, porque eu não sei o sonho, né? E nem todos os sonhos a gente deve contar também. Existem alguns sonhos que podem ajudar, e existem aqueles sonhos que são pessoais, né? Então, os pessoais é pessoal, é seu, não precisa contar. Aí, às vezes, numa sessão de terapia, né, que envolve a terapia pelos sonhos, aí é legal você partilhar isso. Agora, se for algo que você pode contar, né, que você sinta que deva e possa contar para nós, digita aí que a gente vai estudando um pouquinho isso. Lembrando que eu não vou fazer nada sobre interpretações de sonho, tá? Isso não é a minha prática. Eu já estudei um pouco sobre isso, mas como eu disse, o sonho é muito pessoal e o que significa para um pode significar o oposto para o outro, a mesma coisa, porque é de âmbito da sua mente, da sua crença. Por isso que traduzir sonhos é muito complexo. Precisa conhecer muita pessoa e saber o contexto do sonho para a pessoa. Claro que existem arquétipos, né? Alguns arquétipos valem para todas as pessoas. Porém, na maioria, nem sempre funciona bem assim. A Thalita escreveu: sonhei que estava em uma praia observando uma lua gigante. E ao lado do meu marido. Quando acordei, ele me contou que tinha sonhado a mesma coisa. E é só uma coincidência ou é muita coincidência para ser só coincidência? A Thalita colocando aí. Pois o que acontece no sonho, ou melhor, uma das coisas que acontece durante o sonho, né, porque acontecem muitas coisas, é justamente pessoas poderem entrar na mesma frequência vibratória do sonho. Frequência vibratória do sonho, na mesma frequência, significa que as pessoas que estiverem ali vão para o mesmo lugar. É como se fosse um endereço, uma rua. Frequência, vou colocar aqui um chute, tá? Só para a gente entender. Frequência 432 Hz os sonhos. É a frequência da rádio aqui, né? Frequência das músicas, aliás. Vamos supor que você vá para uma frequência 432 Hz. Quando você sonha, você vai vibrar numa frequência que vai te levar para o endereço. O endereço 432 Hz é o endereço de uma lua. E quem estava dormindo do seu lado, dependendo da conexão que vocês estão, vocês podem estar sonhando na mesma frequência. Então vocês vão ver a mesma coisa. Não necessariamente igual, mas na mesma frequência. Lua, lua. O que é lua para você? Pode ser diferente para ele, mas ambos vão estar captando o que o outro está pensando, sentindo e vendo. Então é muito realmente comum pessoas que estão vivendo juntas, não necessariamente juntas no mesmo lugar físico. Pode até uma estar no Brasil, a outra estar nos Estados Unidos, mas que tem uma ligação, que tem uma certa amizade ou afinidade, e até pessoas que não se conhecem também pode acontecer nisso, e para o mesmo endereço
sonífero, né? Como colocar isso, endereço sonífero, e para a mesma rua, para o mesmo lugar, para o mesmo país, para a mesma situação. E é por isso também que nós estamos vivendo um momento muito tumultuado no mundo relacionado a emoções. Porque a frequência das pessoas, infelizmente, está muito baixa. A frequência das pessoas está na dor, no sofrimento, então você já acorda com uma coisa horrível, você já acorda pesado, porque durante o sonho você foi para o endereço de todas as pessoas que estão sofrendo, de todas as pessoas que estão passando aquelas desgraças, que hoje o mundo está superpovoado no mundo astral, no mundo dos sonhos, que é tido como a quinta dimensão, né, onde a nossa parte inconsciente vai. É o mundo da quinta dimensão. Inconsciente talvez seja o nosso maior consciente, né? Só que é inconsciente para nós aqui, mas é consciente para lá. Então, quando nós nos associamos a grandes massas de dor, por exemplo, você acorda em desespero, com pesadelos horríveis, e muita gente tem se ligado nisso o tempo todo. Então, Thalita, realmente é possível quando ambos estão em frequências iguais ou muito próximas. Às vezes o sonho não é exatamente o mesmo, mas tem o mesmo conteúdo. Porque, vamos supor, vocês estavam ali juntos, né? Um dormindo ao lado do outro. Então há transferência de mente para mente, daquela frequência do sono, e um captou um pouco da outra. Vamos supor que você estava na 432, o outro estava na 430, é muito próximo, não é a mesma coisa, mas é próximo. E um conseguiu captar um pouquinho do outro, aí mistura o sonho de um no sonho do outro. Tá? Isso é isso é muito comum de acontecer. E em alguns casos as pessoas sonham o mesmo. Inclusive existem os sonhos lúcidos, né? Aqueles que as pessoas se encontram propositadamente no mundo dos sonhos, marcam encontros, vão para os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, e quando acordam trocam de figurinha, conseguem conversar sobre tudo aquilo que ouviram, viram, né, e sentiram. A ciência, até pouco tempo atrás, não acreditava na possibilidade de um sonho lúcido, de que uma pessoa tem controle fora do corpo. Porém, isso já foi, a própria ciência já fez experimentos. Um dos cientistas que tinha facilidade em sonhos lúcidos, ele propôs para os amigos que ele ia mandar um sinal. E o cérebro dele foi mapeado, totalmente mapeado durante o sono. E durante o sono existem os estados, né, de sonos, e o sono mais profundo é o sono chamado REM, e que nessa hora os olhos ficam pulando, né, pulando, ficam de um lado para o outro. É o sono mais profundo, o corpo está totalmente sem controle da mente. E esse experimentador, ele mandou mensagem neste exato momento do sono REM para os pesquisadores, e durante a mensagem houve um toque diferente no eletroencefalograma, no gráfico, e que eles ficaram boquiabertos. Não pode, isso não podia ter acontecido, mas ele aconteceu. E quando voltou, ele questionou: você viu que eu mandei o sinal em tal momento? E eles se certificaram que era possível. Então a ciência hoje já sabe que é possível, que não é apenas um sonho, não é apenas uma teoria, uma divagação, seja lá o nome que se queira dar, é uma realidade, e muito mais que uma realidade, é algo que nós deveríamos estar fazendo sempre para aprender mais, viver mais, experienciar mais e melhor. Cláudia Medeiros colocou aqui que sonha frequentemente com a mesma pessoa que você nem conhece e nunca viu na vida. Isso também é comum. Eu já tive sonhos com pessoas que até hoje eu não encontrei, sonhos profundamente marcantes. Mas é assim, nós não conhecemos essa pessoa aqui, nesse plano, pelo menos até o momento. Mas é uma pessoa que provavelmente nós já temos uma ligação com ela. Quer dizer, provavelmente não é certeza que nós temos uma ligação com essa pessoa. Há vários aspectos de se analisar um sonho, por isso que eu não gosto de dar interpretação, tá?
Porque em um aspecto, tudo que você sonha é você mesmo. Aí existe um aspecto que é esse. Então, de repente, você pode sonhar com uma pessoa, que essa pessoa faz você muito feliz, que essa pessoa é tudo aquilo que você gostaria de encontrar, porque é você mesmo. É o outro eu, a outra parte sua, fazendo exatamente aquilo que você gostaria que existisse. Então, uma das funções do sonho é realização de desejos, ou realização de desejos reprimidos. Tá? Pode ser desejos normais e pode ser desejos reprimidos. O sonho faz isso para nós, senão nós explodiríamos. Então, essa pessoa pode ser você mesma, pode ser uma criação sua mesma que te dá um prazer naquele momento. Mas nós temos ligações com muitas pessoas. Aqui no mundo físico, no mundo tridimensional acordados, nós temos ligações com as pessoas que nós conseguimos ver, tocar, palpar, com aquelas que estão aqui ao nosso redor. Mas o inconsciente, que é pelo menos 95% de nós temos ali outras conexões, que nós já podemos estar sonhando com essas pessoas desde criança e não lembramos. E agora que de repente você está tendo lembrança. Então olha só, as pessoas que falam, não, eu sou assim, não, eu gosto disso, sim, eu me conheço perfeitamente. Essas pessoas, obviamente, elas mentem sem saber que estão mentindo. Porque se nós conhecemos apenas, no máximo, 5% do nosso inconsciente, 95% é inconsciente. Eu até vou pedir, se alguém puder colocar aí pra gente no chat, aquela foto do iceberg, eu até já comentei isso há um tempo aqui no chat para nós, foto do iceberg. O que nós conhecemos sobre nós é apenas a pontinha do iceberg, aquilo que está visível, mas o que está invisível nós não conhecemos. É por isso que acontecem às vezes loucuras mesmo, e você não se lembra. Então, se você acha que se conhece, eu falo para você, segura a onda, porque você não tem a menor ideia de quem ou o que você é. Basta ver a foto do iceberg. Eu vou ver se consigo colocar aqui. Vejam bem, essa parte de cima é a parte que nós conhecemos de nós mesmos, uma alegoria. O iceberg traz aí nesse momento uma alegoria daquilo que é conhecido de nós mesmos, e a parte de baixo é o nosso inconsciente. Não temos a menor noção do que é. Por isso que para despertar o trabalho é muito grande. E é complicado ver as pessoas se dizendo despertas, Porque não é fácil. E para conhecer tudo isso, realmente é um trabalho herculano para se conhecer mais. Boa noite, Celso e turma. Há 15 anos eu sonhei que caía, não entendi a palavra, que caía anjos do céu e abraçava uma pessoa, e no dia seguinte a minha mãe faleceu. Os sonhos angelicais abraçando, conforto, Isso tudo também tem a simbologia. Sempre quando existe anjo, o anjo ele vem para quê? Para ajudar. A simbologia, que é um arquétipo universal do anjo, ele vem para ajudar, para iluminar, para guiar, para confortar por algum motivo. Então, sempre que a gente vê um anjo, pode ter certeza que eles estão amparando alguém ou alguma situação. E é um sonho normalmente muito bonito, muito gostoso sonhar com um anjo. Por mais que tenha sido a notícia aí não agradável, no caso da Rosângela, que ele estava abraçando uma pessoa, mas ao mesmo tempo você pode transformar o falecimento em um recado, de que aquela pessoa realmente você viu estava sendo guiada pelos anjos. Isso é até muito, muito bonito. Bacana isso, A Jusileide colocou aqui que já sonhou com coisas e depois aconteceram, principalmente catástrofes. Jusileide, seria legal você especificar para a gente um acontecimento desse, Que tipo de coisa, o que você sonhou e o que aconteceu. Coloca isso aí para a gente, porque os sonhos eles podem nos ajudar a tanta coisa, até mesmo a gente se curar e se conhecer.
Quem ouviu o exemplo que eu comentei aí no início do programa, sobre o médico e o sonho dele quando ele parou de fumar, isso é algo de se questionar muito, né? Até mesmo para a saúde, na época da Grécia, né? da grande Grécia, antiga Grécia, existiu o Orfeu, um médico, filósofo, porque antigamente os médicos eram filósofos, não existia médico, existia filósofo. Não existia matemático, existia filósofo. Não existia engenheiro, existia filósofo. O mundo começou com os filósofos. Aí depois eles foram entrando nas especificidades que se delineou os nomes adjacentes. Mas, em essência, todos no antigo momento da aurora da humanidade eram apenas filósofos. Os padres eram os filósofos. Os grandes gurus, os grandes políticos eram filósofos. Hoje que a coisa perdeu totalmente a filosofia e passou só para a técnica, né? Complicado isso. Mas então tenta descrever para a gente, Jusileide, o que você sonhou, para a gente poder discutir um pouquinho mais. Mas realmente sonhos premonitórios, né? E vou deixar outra questão aí para você, além da primeira pergunta. Vou refazer a primeira pergunta que eu fiz. Como que você mesmo aí que está ouvindo agora a Rádio da Terra, pode me afirmar que você está acordado ou que isto é um sonho? E se daqui a 5 minutos você acordar e falar, nossa, eu pensei que estava ouvindo a Rádio da Terra falando sobre o sonho, estava tão real, não é assim que a gente acorda em muitas vezes de um sonho? Qual é a prova que você tem que neste exato momento você está acordado ou dormindo? O Antônio, sonhei que ia encontrar a pessoa especial e encontrei. Não é coincidência. Até hoje, tema é sonho. Pois é, né? Quando que você sonhou isso, Antônio? Agora, hoje, ontem, faz tempo. Muito bacana isso, né? Celso, lembra-se daquele helicóptero que caiu e explodiu ao lado do prédio da Faculdade Benedite, ao lado do Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo? Pois bem, eu estava lá naquele prédio e antes disso acontecer eu sonhei por várias vezes sempre um helicóptero caindo e explodindo muito próximo. Também no meu prédio, uma vez um helicóptero passou muito baixo, chegou a reverberar na estrutura. Depois desses fatos, nunca mais sonhei com aquela explosão de helicóptero próximo. Então, mais um fato aqui do sonho e um acontecimento próximo, né? Por que nós sonhamos com isso? O que acontece? O que acontece no nosso subconsciente ou consciente que traz essas mensagens? O que isso muda, né? Qual a finalidade disso para a nossa vida? Então, essas reflexões eu vou colocando para vocês irem escrevendo. Mais para o final eu vou comentando um pouquinho sobre o que eu penso, que eu aprendi disso tudo. Tá bom? Vamos lá. Já sonhei que estava numa reunião com uma pessoa que nunca tinha visto na vida. E no dia seguinte a encontrei na rua, com a mesma roupa que estava no sonho. Levei um susto quando viu. A Érica Nash comentando aqui. Também mais um sonho premonitório, né? Viu uma pessoa no sonho que não conhecia, porém acabou encontrando no mundo real. Será que é mundo real? Também sonhei que meu irmão era um menininho, me puxava por trás e me chamava Tatá, Tatá. Acho que é isso, né? Tatá. E no dia que eu sonhei, ele faleceu. Interessante. Minha mãe e meu irmão. Você tem uma tendência a ter esse tipo de premonição, né? De avisos relacionados ao falecimento. Pelo menos aconteceu já com você. É bom analisar se você tem outros tipos de sonho também ou se é só nessas ocorrências, né? Meu irmão era bem menininho e me puxava por trás e me chamava Tatá. Agora, para a gente estudar, como que a gente estuda melhor um sonho, né? É preciso você dizer, o seu irmão, quando faleceu, ele era menininho ou ele já era mais adulto? Você viu ele criança no sonho? Será que seria isso? Ou ele era já menininho também quando faleceu? Então a gente precisa diferenciar isso para saber um pouquinho mais sobre, né, o que ocorreu. A Benê colocou, sonho, emancipação da alma, e dependendo do que a pessoa está focando,
ou focou na hora de dormir. Vai ser o sonho. E no meu caso, conforme o que aprendi, não podemos dizer com certeza o que pode ser, mas devemos atentar para os sentimentos que ficaram do sonho. E para mim, posso traduzir em relaxar, deixar a vida fluir, sem tantas preocupações, pois tudo são experiências que devemos passar. Tudo como aprendizado, a nossa evolução. Isso que a Benê escreveu como experiências, né, já foi também provado cientificamente, por isso que eu gostei do que você escreveu, Benê, que o sonho também claro que existem classes de sonho, tá? Por isso que eu estou perguntando para vocês aqui, o que vocês conhecem do sonho? O que é o sonho para você? Tá, escreve, pode escrever aí, que tudo, pode ter certeza que tudo tem importância. Então, já foi provado que o sonho também é uma forma de você aprender por antecipação, viver uma experiência que você ainda não viveu aqui, para quando você viver aqui, você já sabe mais o que fazer. Então, será que o sonho é irreal? Será que o sonho é apenas um sonho? Legal isso, né? Eu sonhei há uns anos atrás sobre um fato e cerca de 3 dias depois o fato aconteceu, sem maiores consequências, mas foi como se tivesse uma visão do futuro. Marcos Antônio escreveu aqui para nós, ou seja, mais um sonho aí de premonição. E eu vou deixar novamente a pergunta: existe premonição? O que é premonição? Como que nós podemos saber de algo que ainda não ocorreu, se não ocorreu? Não é intrigante? Será que nós realmente conseguimos ter uma premonição? Ou é outra coisa? O Alan, eu estava numa fila de casa lotérica e vi uma mulher muito baixa com deformações na perna. Ao olhar para o outro lado, vi outra mulher bem esquisita. Olhava para cima e sentia alguém me observar. Era algo bem estranho mesmo. Ele explicando o que eu perguntei, né? Que ele estava num local e viu cenas diferentes. Isso por algum motivo te chamou a atenção, Alan. E essa é uma das dicas para a gente observar se estamos no sonho ou se não estamos no sonho. Vou pedir para vocês me cobrarem isso um pouquinho mais tarde, para eu não esquecer aqui, a gente já volta a falar sobre isso. Mas foi uma boa observação, Alan. Você está num caminho de fazer um sonho lúcido a qualquer momento. Este sonho irei querer relatar foi magnífico, o Alan comentando, acho que ele vai escrever aqui. Meu sonho não é frequência. Eu sei o que é muito bem já. Não entendi a afirmação da Cláudia. Poxa, Celso, está falando de um caso que tem a mesma frequência de países diferentes. Está acontecendo comigo desde que entrei na Rádio da Terra. Então, é legal isso, né, Antônio? Por exemplo, você pode estar em qualquer país, mas encontrar uma pessoa que está sonhando na mesma frequência sua e nunca ver essa pessoa. Por isso que a gente sonha com pessoas que não conhece, porque ela está na mesma frequência sua. Os semelhantes se atraem, não esqueçam disso. Os semelhantes se atraem. Então a gente tem que estudar muito bem o sonho, por mais que a gente ache que não tem coisa estranha ali, mas tem tudo dentro de nós mesmos também. Isso de acordar tenso, quase todo dia acordo. Clima de casa. Deve ser referente ao que eu comentei, né? Da gente acordar tenso. É a frequência, né? A frequência que a gente está, ou do planetária, ou a frequência pessoal. Significa que a gente tem muita coisa para resolver ainda, ou na nossa vida pessoal, ou na nossa vida profissional. Miriam. Sonhei com a minha irmã já falecida há uns meses. Ao vê-la neste lugar, eu abracei e senti seu corpo quente, senti sua respiração. Apesar dela não falar comigo, senti que estava bem porque sorri o tempo todo. Foi lindo. Será que realmente visitei o plano espiritual? Com certeza, Miriam, porque a partir do momento que você traz uma experiência de sensação,
significa que você teve contato. Porém, o contato é real ou o contato não é real? O contato que nós temos hoje um com o outro é real? É mais real ou menos real com o contato que nós temos num sonho? Coisa de louco isso, né? Acho que vocês já assistiram, ou se não assistiram, devem assistir. Deixo aqui a recomendação para assistir o filme Quem Somos Nós, que prova que ninguém toca ninguém. Nós não encostamos um no outro. Então, qual é a diferença de encostar um no outro aqui e de encostar um no outro lá, sendo que na realidade ninguém toca absolutamente nada? São apenas sensores do nosso cérebro que transformam uma informação em sensação. Então, será que existe diferença do material para o espiritual? É por isso que eu levanto uma bandeira, e até hoje eu não vi ninguém levantar essa bandeira da mesma forma que eu falo, inclusive já tenho isso escrito nos meus livros, que eu não concordo com a distinção de plano material e plano espiritual. Para mim, tudo é espiritual, tudo é material. Existem apenas as vibrações diferentes, mas tudo é experiência, tanto do espiritual quanto do material. E nenhum é mais importante que o outro, porque se essa experiência aqui, na Terra, na matéria, não fosse importante, não estaríamos aqui, neste momento. Por isso que eu discordo da maioria das crenças espiritualistas, dos tratados espiritualistas, de que isso aqui é apenas uma transição. Não é. Isso aqui é tudo o que existe. Absolutamente tudo o que existe. Ramon escreveu: talvez o sonho não o tenha salvado. Quando você pensa constantemente algo, no caso do médico, a doença do pulmão, o algo se manifesta até seu inconsciente durante o sono. Neste sentido, se você tiver medo que sua mãe morra de infarto, por qualquer motivo que seja, e alimentar isso diariamente, uma hora ou outra você sonhará com ela infartando. E não cabe você achar que ela vai infartar de fato. Às vezes ela tem um coração mega saudável. Claro que o sonho tem várias vertentes: premonição, espiritualidade ou até mesmo preocupações do dia que você vai morrer. Estaria errado? Não estaria errado não, Ramon. Isso é também. No caso dele é um caso bem específico, né? É um caso específico por quê? Porque independente dele estar pensando ou conduzindo ou não esse sonho, ele sonhou, foi tão real que ele não sabia distinguir a realidade, trouxe consigo todas as sensações. Ele trouxe consigo absolutamente todas as sensações do que ocorreu. Então, independente da causa deste sonho, o sonho o salvou, porque se ele não tivesse passado pela experiência, ele iria passar em vida, porque já estava chegando naquele ponto. Ele sabe que ele já estava próximo daquilo, e aquilo adiantou para ele. Porém, ao mesmo tempo, muitas pessoas podem estar preocupadas, pensando, e não ter um sonho com aquilo, né? Não ter absolutamente nada. Então todas as possibilidades estão abertas neste momento. Então, só continuando aqui o que o Ramon colocou, não implica necessariamente numa antecipação do futuro, mas mera exteriorização do seu medo. Então são as duas coisas, pode ser uma antecipação do futuro, só que eu estou questionando aqui, será que é uma antecipação do futuro? Porque existem sonhos que a pessoa antecipa, né, algo que ela desconhece, que nem faz parte dos medos dela. Por isso que não dá para catalogar, Ramon, como exteriorização do medo, tá? Porque tem pessoas que sonham com coisas que nem sequer conhecem, nem sabem que existe, não tem a menor noção, e aquilo ocorre mesmo assim. Vi que a Benedita comentou aqui com o Ramon também. Isso mesmo, Ramon e Benê. Legal, né? Então vocês mesmos acabaram tendo aqui a mesma resposta que eu acabei passando, né? E é legal, pode questionar mesmo, pode questionar tudo, que é para isso que também existe a Rádio da Terra, para a gente levar um assunto adiante dentro de um aprendizado mútuo
E não ficar simplesmente na masturbação facebookiana, que as pessoas xingam e não vai para lugar nenhum, né? É assim que está a situação hoje em dia, complicado isso. E eu sempre comento, desde o início da Rádio da Terra, a rádio nasceu justamente para isso. Primeiro foi um motivo para me comunicar, né, com os clientes, com as pessoas que moram longe, que não podiam estar participando do grupo de estudos. Eu montei um grupo de estudos, ficou durante 6 anos aqui na clínica. Esse grupo a gente fazia várias reuniões, eu sempre divulgava no Face, e as pessoas de longe, pô, pena que é longe, não posso ir. Daí surgiu a ideia de montar rádio, para a gente poder trocar um pouquinho desses estudos, de forma que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, do planeta, pudesse participar. E hoje estamos falando sobre sonhos, né? Será que hoje à noite nós vamos sonhar algo diferente? Então já faço mais um desafio para vocês. Preparem-se hoje à noite. Deixe um caderninho, uma caneta do lado da sua cama, porque se você tiver um sonho diferente, eu vou pedir para terça-feira que vem, traga esse tema novamente para a gente ampliar um pouquinho mais e dizer se hoje, depois da nossa conversa, você sonhou algo diferente. A Maria Marli colocou aqui: Celso, sonhar constantemente que está voando e visitar lugares diferentes, esses locais em horários da madrugada. Não entendi se você fez a pergunta aqui, né, ou se você fez uma afirmação. Mas pegando aqui o gancho, sonhar que está voando é uma coisa deliciosa, né? É bom demais, gente, sonhar que está voando. Às vezes no começo dá medo, mas depois se acostuma. É uma sensação de liberdade tremenda. Isso faz parte da alegria da alma, Maria. Sonhar que está voando é um momento que a sua alma realmente está alçando patamares mais elevados e você está realmente indo em outros lugares do seu subconsciente. Não necessariamente é físico, mas outros lugares do seu subconsciente. Conhecendo mais, indica um movimento de avanço e elevação. É muito bom sonhar que está voando. Deixa eu ver o que mais aqui. O Antônio colocou a foto do iceberg. Espero que todo mundo tenha visto, né? Sobre sonhos premonitórios, o que dizer? João Nilson perguntou aqui. É a questão que eu coloquei. Vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Já a gente conversa sobre isso. Celso, sonhei muito tempo que entrava no elevador e subia, passava o teto do prédio. Ele nunca parava no andar que eu queria. Nossa, isso deve ser ao mesmo tempo estranho, gostoso e desesperador, né? Eu já tive muitos sonhos estranhos com carro, é desesperador. Mas o elevador, de certa forma, é um veículo seu, né? E se ele não para onde você quer, significa que por algum motivo, tá? Veja, estou fazendo uma tradução aqui muito superficial. Não dá para afirmar porque cada caso é um caso. Mas como isso faz parte de alguns arquétipos, né, como o carro, o elevador, significa que por algum motivo aquilo que está no seu controle está descontrolado. Você não está controlando ou não está exatamente onde gostaria de estar. Você está sempre sendo arrastada por algo fora de você, além do seu poder, para te colocar em outras situações. Então pense sobre isso que você vai ver que provavelmente era isso que na época, né, não sei se foi ou está sendo, estava ocorrendo. Forças além da sua, colocando você em lugares que você não estava esperando estar. Um certo descontrole da sua própria força, da sua própria vontade. Tá? Então, é um sinal que você precisa entrar mais em equilíbrio, ou na época, né, precisava entrar um pouquinho mais em equilíbrio dentro da sua própria vida. Luiz Antônio colocou: Celso, quando comecei a ouvir a Rádio da Terra, várias vezes adormeci ouvindo aqueles mantras maravilhosos. Eu ainda nem sabia o que era mantra, porém fiquei admirado como aquela música trouxe tanta tranquilidade e paz. Além disso, parece que ela levava junto todo o estresse do dia. Com isso, meu sono melhorou muito
e junto de brinde acabei tendo sonhos que nunca tive, né, tinha tido antes. Muito legal, Antônio. Isso é bom porque os mantras eles fazem um equilíbrio no nosso campo metafísico, tanto emocional, espiritual, entre outros, até mesmo fisicamente, porque o som permeia, penetra onde nenhum outro lugar vai. Por isso que às vezes eu comento aqui que o futuro da medicina é som e luz. Tá? Então você teve essa experiência. E tudo que reflete no nosso corpo, na nossa mente, vai refletir também nos nossos sonhos. Sempre que sonho com água corrente limpa, alguém falece. A Vera Pinho comentou aí, né? Então é uma ligação que você tem da água corrente limpa e falecimento. Por que ocorre essa ligação? Essa ligação pode ocorrer por vários fatores. Um deles é estar associado no seu subconsciente esta frase, um link. Por exemplo, se você cresceu ouvindo pessoas falarem sobre isso, ou às vezes você nem lembra, mas quando você era muito pequenininha, às vezes até no colo da sua mamãe, alguém falou isso, você guardou e associou. O seu inconsciente, que está ligado com tudo que acontece na vida, ele traduz para você da forma que foi programado. Então não significa que sonhar com água corrente limpa, alguém vai morrer. Mas para você, sim. Para você, por quê? Porque isso foi um código. Foi um código que foi gravado por algum motivo, algum lugar que você viu, ouviu, ou até mesmo um ensinamento que você possa ter trazido de um passado remoto, que hoje talvez você não conheça. Mas está gravado como um código para você. Por isso que é muito pessoal, né? De repente, uma outra pessoa sonhando com água corrente limpa pode significar dinheiro, fortuna, abundância, né? Então, um sonho para um significa algo, para o outro pode significar coisas totalmente diferentes. Por isso que é importante conhecer como nós processamos, como nós acreditamos, como nós apreciamos e entendemos a vida. Marcos Antônio, eu também, Luiz Antônio, tive sonhos bem doidos, com muitas luzes, só de ouvir 432. Legal, né, gente? Isso é muito, muito bom. A Joseleide explicou: tsunami que matou dezenas de pessoas, enchente em Louisiana, guerra no Kuwait. O pior é sonhar, é sentir e depois acontece. Então a sensação realmente é terrível. Por algum motivo você está ligada nessa frequência. Até mesmo pode ser uma preparação, porque isso pode ser que aconteça também no nosso país. Aí você já vai saber como é. As pessoas que têm mais experiências na vida, e não somente experiências boas, mas também as experiências desagradáveis, são as pessoas mais predispostas a fazer algo realmente efetivo no mundo. Por isso que é bom a gente experimentar a vida em todos os sentidos, para cima, para baixo, cair, levantar. Isso sim significa um dia poder ser livre e útil à humanidade. Confirmado mesmo, a rádio da Terra transpõe essa dimensão. Comentário do Emerson. Obrigado, meu amigo. Por falar, o Emerson está vendo para a gente um local para fazermos um Vale Tudo ao vivo em São Paulo, né, Emerson? Então já tem um lugar aí mais ou menos esquematizado, só a gente precisa definir se é. Eu não conheço o lugar, gente, mas é um lugar que é usado também como show, barzinho, parte cultural, tem vários andares, né? Então a gente vai ver a viabilidade, pelo jeito eu acho que dá para acontecer lá mesmo. É Moema o bairro, Emerson? Depois coloca aí, eu não lembro o bairro que você colocou, para a gente fazer uma reunião, um Vale Tudo ao vivo. Tá? Tem muita gente que pede para eu ir para São Paulo, eu estou evitando ir para São Paulo, está cada dia mais difícil, está um caos São Paulo. Mas de vez em quando dá para ir. Então o que eu pretendo? Né? Como muitas pessoas pedem, então eu vou levar vários produtos, vou explicar sobre produtos, né? Tem gente que quer que eu faça isso, e vamos fazer um Vale Tudo, um bate-papo ao vivo, e vamos filmar esse bate-papo ao vivo, para a gente colocar isso em vídeo, para que mais pessoas possam assistir. Quero fazer um bate-papo picante, né? Coloquei esse termo picante lá, todo mundo queria saber o que é um bate-papo picante. Significa, vamos falar sobre assuntos
realmente obtusos, tortuosos, que o povo normalmente deixa de lado, a gente vai conversar e vamos levar esse conhecimento para muito mais gente, né? Vou dar mais uma lida aqui e daqui a pouco a gente encerra. Eu vou falar, né, a explicação sobre o sonho que eu prometi no início. Aí o Sam colocou também, né, o Sam Ventura, que sonhou com uma pessoa quando era adolescente e à tarde encontrou na rua e ficou espantado, né? Então isso é uma premonição? Isso seria algo que já estava escrito? A premonição é o que está escrito ou é outra coisa? A Rosângela explicou, né, que ele já era adulto, então, quando ele faleceu, mas sonhou que ele, criancinha, veio chamá-la, né? Então a essência veio chamá-la, a criança veio chamá-la, não foi ele adulto, né? Foi ele criança. Então quando você encontra uma pessoa numa outra idade, pode ficar esperto que tem alguma coisa acontecendo. Não necessariamente a morte, tá? No caso da Rosângela foi. Mas quando você encontra aquela pessoa, mas ela está com uma outra idade, pode ter certeza que algo está ocorrendo na vida daquela pessoa e que provavelmente ela precise de uma ajuda ou de alguma mudança vai ocorrer na vida dela. O Emerson colocou aqui que sonhou que estava no carro sendo multado e ocorreu idêntico no dia seguinte. Esse sonho não é muito bom. Sonhar com multa não é muito bom não, né, gente? Isso é complicado. Vamos sonhar ao contrário, né? Sonhar que não está sendo multado, sonhar que o guarda deixou passar, é bem melhor. Acho que temos ajuda de seres iluminados de outras dimensões através dos sonhos. E acho também que seres negativos nos influenciam muito através dos sonhos, aproveitando a vibração alta ou de baixo de cada um de nós. Então a Miriam colocando aqui, sim, com certeza isso ocorre. Tem um documentário chamado Vida Após a Vida, Life After Life, que é impressionante como nós somos ajudados. Esse documentário ele foi feito baseado em todas as pessoas que tiveram, né, a pesquisa envolveu pessoas que tiveram a morte clínica decretada e depois retornaram. É algo realmente impressionante. E nós temos ajudas e influência de todos os tipos. É muito interessante isso. E eu vou colocar aqui, já são 22 horas, né? Então eu vou responder a pergunta o Ramon colocou. Tem gente que não sonha com nada, eu faço parte. Muito difícil lembrar de alguma coisa. Na realidade, assim, todo mundo sonha. Nós temos até vários sonhos por dia, né? Não há como não sonhar. O que acontece é que nós não lembramos, né? Então, se uma pessoa não lembra, ela não pode afirmar que ela não tem sonho. Simplesmente ela não se lembra. Porque se você ficar monitorado por um eletroencefalograma, você vai ver que há muita atividade, e para que haja atividade há necessidade dos sonhos, tá? É isso. Eu vou explicar então um pouquinho sobre finalidades dos sonhos, tá? Não vai dar para ler tudo, tem bastante coisa escrita aqui, gente, mas infelizmente nós temos que fazer essa programação até as 22 e pouquinho no máximo hoje. Então eu vou pedir para que vocês tragam de novo as perguntas que não foram respondidas hoje. Para terça-feira que vem vamos continuar com esse tema, porque ele é muito, muito interessante, pertinente. E digo mais, vou afirmar para vocês que conforme nós vamos falando sobre esse tema, mais coisas vão ocorrendo nos nossos sonhos, tá? Então eu vou fazer a explicação para a gente encerrar essa nossa noite de Vale Tudo.
E em breve nós vamos lançar a data do Vale Tudo ao vivo em São Paulo, tá? Vamos fazer um Vale Tudo ao vivo em São Paulo. O sonho, ele tem algumas funções básicas, tanto orgânicas quanto espirituais. Uma das funções do sono é reparar o corpo físico. Você precisa descansar a mente, da mente conectada com o corpo, para que o corpo possa ser o quê? Reabastecido de energia. E isso se dá através de um órgão chamado baço. O baço, quando o corpo está descansando, quando a mente está desconectada do nosso corpo, dá abertura para que venha energia e o baço faz a captação e distribuição de energia para o resto do corpo. Por isso que é muito importante o nosso baço estar funcionando bem. Tá? Muito importante. Então, uma das funções é essa: fazer com que o corpo físico repouse e recomponha a energia. Outra função do sonho é a realização de desejos, como eu mencionei no início, tanto desejos comuns como desejos reprimidos. Às vezes tem uma pessoa que ela tem uma vontade tão grande de fazer algo, mas que ela não pode fazer algo, mas se aquilo for de extrema importância para ela, ela vai sonhar que está fazendo aquilo. Porque ela precisa passar por essa experiência. E o sonho, atenção, o que eu vou relatar neste momento, o sonho é uma realidade paralela. O sonho não é um sonho. O sonho não é apenas uma imaginação. O sonho, ele é uma realidade paralela para que o ser humano não entre em colapso. Sério isso, né? Pode anotar aí. Depois até vou pedir para vocês colocarem lá no Facebook. O sonho não é apenas um sonho. É também, tá? Porque não é só isso. Uma realidade paralela. Vamos colocar isso no Facebook para que a gente possa compartilhar com mais pessoas e trazer para a próxima terça-feira. O sonho também é o quê? Uma deslocação da nossa parte consciente para um outro lugar, frequência, tanto faz, né? Eu brinquei com a frequência 432 Hz, a gente pode se encontrar na mesma rua, né? Rua 432, que nós vamos encontrar essa frequência nesse lugar para aprendizado. Então o sonho também é uma antecipação de realidades ou aprendizados que nós não teremos aqui, mas que nós podemos ter em outro lugar de acordo com a maleabilidade, porque no sonho não há a diferenciação tão grande do tempo e de restrições físicas. Então existe também essa função do sono orgânica, a função metafísica, a função de aprendizado. Será que existem mais funções? Sim, existem mais, que é a que eu vou comentar sobre o que eu fiquei de falar? Premonição. Será que existe premonição? Sonhos podem realmente ser premonitórios? Vamos deixar isso para terça-feira que vem. Tá ok? Legal, gente. Muito obrigado. Achei interessante o nosso bate-papo de hoje, mais uma vez, e vamos continuar na semana que vem. Um beijo para você, fica com Deus.